Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Nesse horário remoto a gente não sabe exatamente o momento, né, em que vocês estão assistindo as nossas aulas. Mas estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos estudar o capítulo 15, que nada mais é do que as orações subordinadas adjetivas. A gente conversou já um pouquinho a respeito dessas orações e hoje nós vamos entender mais ou menos como elas funcionam. Primeiro, elas têm valor e função próprios do adjetivo. Como o próprio nome já diz, elas são adjetivas, então elas vão funcionar como adjetivo. É uma oração no lugar de um adjetivo. Vejam esses exemplos, ó. Assistimos a cenas deprimentes. Eu tenho cenas, substantivo, e tenho deprimentes, o adjetivo. Que também pode ser chamado de adjunto adnominal quando a gente está falando da função, tá? Morfologicamente adjetivo, sintaticamente adjunto adnominal. Agora vejam essa situação aqui. Percebam, antes, no slide anterior, nós assistimos a cenas deprimentes. Uma única palavra caracterizando cenas, certo? Um adjetivo, adjunto adnominal. Agora, nós vamos ter, assistimos a cenas que deprimem. Eu não tenho mais uma única palavra, não tenho mais um único adjetivo. Agora eu tenho uma oração exercendo função de adjetivo, que deprimem. Então, essa oração é chamada de oração subordinada adjetiva porque caracteriza cenas. Sim, voltando. Cenas que é o nosso substantivo, certo? Olha outro exemplo. O político corrupto não merece voto. Ok. Político é o meu substantivo, corrupto é o meu adjetivo, o termo que caracteriza político. Mas, quando a gente observa essa oração, nós temos o político que é corrupto não merece voto. Então, o que aconteceu aqui? Eu substituí corrupto por que é corrupto, que vai ser a oração subordinada, adjetiva, tá? Aqui eu coloquei esse termo, pronome relativo. Foi o assunto do capítulo 14, que nós estudamos na aula ao vivo. O que é que nós estudamos a respeito do pronome relativo? Que ele vai ter função de retomar, né? Lembram disso? E que ele vai introduzir orações. As orações adjetivas, todas elas, são introduzidas por pronomes relativos. E os pronomes relativos são o que aqui nós vamos ter o qual e as suas variações, cuja e as suas variações, quem e onde, certo? Esses são os pronomes relativos. O mais usual é o que? Beleza? E a gente já viu isso também, já viu como cada um funciona, qual a função de cada um, então isso está tranquilo para vocês. Prosseguindo. Dessa forma, as orações subordinadas adjetivas são caracterizadas por serem iniciadas por pronomes relativos, como eu tinha acabado de dizer a vocês. Funcionam como um adjetivo, portanto, acompanham um substantivo. Por isso que eu trouxe todos esses exemplos. Percebam que é corrupto caracteriza quem? Quem é corrupto? O político. Então, que é corrupto é uma característica do político. Essa oração característica político que é um substantivo, tá bom? Por isso que ela vai ter função de adjetivo, já que está caracterizando, e vai vir sempre ligada ao substantivo. Exercendo também função de adjunto adnominal, certo? Isso aqui a gente já viu. Agora vamos aos exemplos. Há situações que não desejamos nunca. Eu tenho há situações, ok, primeira oração. Segunda oração, que não desejamos nunca. O que nós não desejamos nunca? Situações. Então, essa oração todinha caracteriza situações. Oração subordinada adjetiva. Outro exemplo.
colocaram uma questão a qual me parecia muito estranha. O que me parecia muito estranha? A questão. Então, toda essa oração caracteriza questão. Era aquele homem a quem eu devia um grande favor. A quem eu devia um grande favor? Isso aqui caracteriza quem? O homem. Certo? Então, essa oração é uma oração subordinada adjetiva que está caracterizando o termo homem que está na oração principal. Que a gente vai ver agorinha como funciona essa divisão entre subordinado e principal. O bairro onde se desenvolveu a favela era industrial. De novo, lembra que o onde só retoma local? Olha aqui retornando o bairro. E aí toda essa oração caracteriza bairro. Existem problemas cujas soluções são dadas pelo tempo. De novo, toda essa oração caracterizando quem? Substantivo problemas. Agora prestem atenção nisso aqui. Ó. O pronome relativo pode aparecer precedido de preposição, desde que o verbo da oração em que ele se encontra assim o exija. A gente viu lá na nossa aula ao vivo que os pronomes relativos eles vão servir para, como eu já disse no início, retomar os termos anteriores e unir orações a outra, uma oração a outra oração ou uma oração a um nome, enfim. Porém, pode ser que antes do pronome relativo a gente tenha uma preposição. E essa preposição vai ser exigida pelo verbo, como a gente viu lá em regência. Lembram? Que às vezes o verbo vai necessitar de um complemento e aí esse complemento pode vir antecedido de preposição, no caso os verbos transitivos indiretos, perdão. Ó, os lugares por que passei nunca me saíram da lembrança. Percebam que quem passa, passa por onde? Ou por algum lugar. Por isso que o por está aqui, porque o verbo necessita dessa preposição. Olha o outro exemplo. Estas são as moças com quem trabalho. Nesse caso, quem trabalha, trabalha com alguém, nesse contexto aqui. Então, o verbo também vai necessitar da preposição com. Então, acontece de vir uma preposição antes do pronome relativo, desde que o verbo da oração necessite dessa preposição. Beleza? Agora vamos entender o seguinte. Dentro das orações subordinadas, nós vamos ter as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, certo? Hoje nós vamos começar pelas adjetivas, como vocês já viram, e é preciso que vocês entendam a primeira coisa com relação às orações subordinadas, que como o próprio nome já diz, elas têm uma dependência de sentido. Então, ao menos uma oração vai precisar da outra para fazer sentido. Vejam esse exemplo aqui, peraí, pode ser esse. Ó, o churrasqueiro que temperou a carne não comeu nada. Eu poderia dizer o churrasqueiro não comeu nada e ter total sentido. Mas, professora, você disse que para ser subordinada tem que ter dependência de sentido. Vai precisar da outra para que o sentido seja completo. Sim, essa oração fez sentido sozinha, mas essa daqui, se eu tivesse ela isoladamente, que temperou a carne, eu teria sentido? Não. Então, para ser subordinada, ao menos uma vai precisar da outra para fazer sentido. Existem contextos que as duas precisam uma da outra. E existem contextos que ao menos uma precisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu já disse, as subordinadas são divididas em 3 tipos e as subordinadas substantivas são introduzidas por conjunções integrantes. O que e o se são 2 conjunções integrantes que só vão aparecer nas subordinadas substantivas. Mas o que também aparece nas adjetivas. Só que o que aparece nas adjetivas é o pronome relativo. O que aparece nas subordinadas é a conjunção integrante. Não se preocupem com isso muito agora, porque foi só para situar vocês a respeito disso, tá? Mas é uma coisa que a gente vai ver mais aprofundado nos próximos capítulos, certo? Então, quando é que eu vou saber que o que é conjunção integrante?
e o que é pronome relativo? É simples, eu substituo na minha cabecinha. Ó, vejam esses dois exemplos. Peraí. Vamos ver primeiro esse, depois a gente vê o outro, porque o outro não quis passar agora não. O churrasqueiro que temperou a carne não comeu nada. Para eu saber se é conjunção integrante ou pronome relativo, eu substituo por isso. O churrasqueiro, isso temperou a carne, não faz sentido, né? Aí se eu substituir por o qual, o churrasqueiro o qual temperou a carne, ou o churrasqueiro quem temperou a carne, então faz sentido quando eu coloco o pronome relativo. Outro pronome relativo, logo esse que é pronome relativo e essa oração é subordinada adjetiva. Por quê? Porque a oração que é introduzida pelo pronome relativo é a subordinada adjetiva, beleza? Olha o outro exemplo. O churrasqueiro confirmou que não comera. Substituindo por isso, o churrasqueiro confirmou isso, não comera. Ou o churrasqueiro confirmou isso, não comera. Certo? Então, agora faz sentido. Se eu substituir pelo pronome relativo, o churrasqueiro confirmou o qual não comera. Não faz muito sentido, não é isso? Muda o sentido da frase na oração, nesse segundo exemplo. Sim, então aqui eu vou ter uma conjunção integrante, que a gente vai chamar de CI, e uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque completa o sentido do verbo confirmar, que é um verbo transitivo direto. Gente, por favor, não se afobem agora, não esquentem a cabeça agora, que a gente vai ver isso com mais calma no decorrer das nossas aulas, tá bom? Isso daqui foi só para vocês entenderem que nem sempre o que é pronome relativo. Pode ser que em alguns casos ele seja conjunção integrante, beleza? Agora, atenção! A oração subordinada adjetiva em relação à oração principal poderá aparecer depois, tá? Da oração principal. Eita, faltou. Os turistas dirigiram-se ao litoral, onde... Deixa eu ver se aparece. A natureza os esperava. Essa daqui é a oração principal e essa daqui é a oração subordinada adjetiva, tá? Quando a gente estiver falando de orações subordinadas, períodos compostos por subordinação, as orações são divididas em oração principal e oração subordinada, tá? Em todas elas, seja as adjetivas, as adverbiais ou as substantivas. Nós teremos a principal e a subordinada, beleza? Nesse caso aqui, a principal é os turistas dirigiram-se ao litoral e a subordinada é onde a natureza os esperava. Nesse caso, a adjetiva, porque está caracterizando o litoral. E é introduzida pelo pronome relativo onde, que está correto porque litoral é um local, beleza? Prosseguindo. Ou ela pode vir no meio. A resposta que os policiais esperavam não veio. A oração principal é: a resposta não veio. Essa é a minha oração principal. A subordinada adjetiva é que os policiais esperavam dos sequestradores, certo? Então, pode ser que ela venha no final, depois da oração principal. Pode ser que ela venha intercalando no meio da oração principal. E é isso. Então, ela pode vir no final ou no meio, beleza? Agora, vamos à classificação, professora. Você já falou tanto, você ainda não falou quais são as adjetivas. As adjetivas só são duas: explicativas e restritivas. Dependendo do sentido que as orações subordinadas adjetivas têm no texto, elas podem ser classificadas dessas duas formas, tá? A explicativa são as orações que servem para esclarecer melhor o sentido do termo a que se refere, explicando detalhadamente sua característica principal. Aparece separada por vírgulas. Essa é uma informação bem importante. Porque as orações subordinadas adjetivas explicativas sempre virão isoladas por vírgulas. Porque dentro da oração, dentro dos períodos, quando a gente quer explicar alguma coisa, a gente quer dar ênfase a isso, certo? Por isso que a gente coloca entre vírgulas. Então, as explicativas sempre virão entre vírgulas. Olha os exemplos. O problema, que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos.
Oração principal. O problema deixou os alunos apreensivos. Oração subordinada adjetiva explicativa, que era de fácil resolução, tá? Então, essa oração aqui caracteriza o problema e ela vai ter a função de explicar qual era esse problema. Nesse caso, que era de fácil resolução. E olha as vírgulas aqui, isolando-a, tá? Lembrando que as orações subordinadas adjetivas, elas são acessórios, certo? Assim como os adjetivos também são acessórios, porque são adjuntos adnominais. Então, elas podem ser retiradas da oração e ainda assim a oração ter sentido. O problema deixou os alunos apreensivos. Ok. Que era de fácil resolução é uma informação a mais, beleza? Então, a oração principal, nesse caso, não precisa da subordinada, mas a subordinada precisa da principal para fazer sentido, tá bom? Prosseguindo. O aluno que era irresponsável vivia faltando às aulas. O aluno vivia faltando às aulas, oração principal. Que era irresponsável, oração subordinada adjetiva explicativa, porque está explicando quem era o aluno e vem ali isolada pelas vírgulas. As missões especiais americanas que tinham cunho político levaram o homem a pisar na lua. A mesma coisa. Oração principal. As missões especiais americanas levaram o homem a pisar na lua. E a subordinada que tinham cunho político. Ele quis ressaltar quais eram as missões. Ele quis caracterizar as missões. Explicar quais eram essas missões. Certo? O outro tipo é a restritiva. Beleza? Delimita o significado antecedente, é indispensável ao sentido do período e não vem separada por vírgulas. Isso é muito importante. A restritiva não vem separada por vírgula. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Os políticos merecem nosso respeito. Quando eu falei aqui que é indispensável ao sentido do período, é naquela questão da dependência, né? A oração subordinada vai necessitar da oração principal para fazer sentido. E para que o período tenha um sentido completo, é preciso que ela apareça para destacar quais eram os políticos nesse caso. Não eram qualquer político, não era qualquer político. Eram os que são honestos. Não são todos os políticos que merecem o respeito, apenas os que são honestos. Então, a restritiva ela vai ter esse objetivo de restringir. Tá? Tem um todo e no meio do todo ela seleciona alguns. O todo são os políticos, mas não são todos os políticos que merecem o respeito, apenas os que são honestos. Então a restritiva faz isso. Ela destaca dentre todos os que ela quer, certo? De acordo com a oração, não são todos os políticos que merecem o respeito, mas apenas um conjunto restrito, ou seja, aqueles que são honestos, como eu disse a vocês. Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. Oração principal, ele implantou o sistema, ok, que nós desenvolvemos, oração subordinada adjetiva restritiva. Percebam que a oração que nós desenvolvemos restringe o significado da palavra sistema. Ele não implantou qualquer sistema. Não foi um sistema qualquer que ele chegou e implantou, não. Foi o que nós desenvolvemos, tá certo? É um sistema específico. É isso que a restritiva faz. Ela torna os termos gerais em termos específicos. E, gente, por hoje é só, certo? Eu peço a vocês que respondam a atividade texto em cena do capítulo 15 e o panorama, e a atividade de fixação nós fazemos juntos na aula ao vivo, tá bom? Tchau!